Ei, pessoal, vou deixar esse material para vocês. E vocês vão perceber que no canal terão duas aulas sobre membrana, tá? Uma delas é uma aula mais simplificada, muito mais resumida, e uma outra, no caso essa aqui, que eu estou deixando para um nível um pouco mais profundo de do conhecimento a respeito das membranas, tá? Então, para quem quer aprofundar nesses conteúdos, nesses conceitos, então essa aqui é uma aula que vai dar para vocês uma clareza maior a respeito desses processos, ok? Então, quando nós falamos em membrana plasmática, ou simplesmente membrana, ou simplesmente uma estrutura que envolve, reveste uma célula, a membrana em si, tá? Que ela é conservada em todos os tipos celulares, então há uma ideia de que para que eu considere um organismo vivo como sendo vivo, ele precisa ter a membrana. As membranas, elas são iguais enquanto composição, mas elas diferem de acordo com a especificidade destes componentes. Então isso é muito importante, porque se você, profissional médico, quiser pensar numa forma do porquê que uma determinada substância, uma determinada droga, ela não consegue perfundir muito bem na membrana, por que ela tem um sítio-alvo diferente dos outros, isso se dá a essa especificidade da membrana, ok? Então, do ponto de vista da composição de uma membrana, elas são formadas por lipídios, por proteínas e carboidratos. Então, eu não estou aqui querendo saber, neste primeiro momento, os exemplos dessas estruturas, ou que compõem cada uma dessas estruturas. Então, lipídio, aqui nós estamos falando de um grupo de componentes. Aqui também nós estamos falando de um grupo de componentes. E os carboidratos, idem. A organização desses lipídios, dessas proteínas e desses carboidratos é que fazem a membrana ter a sua função, a sua particularidade, ok? Então, a membrana, ela é uma estrutura que circunda a nossa célula. Ela define os limites, então a gente tem um limite superior, uma porção não citosólica, voltada para o meio externo, e a gente tem uma porção citosólica voltada para o meio interno. Isso aqui é um padrão clássico de membrana que é formada por uma bicamada lipídica, tá? Então, quando a gente fala de uma bicamada fosfolipídica, a gente tem essas duas porções. Ah, mas existe outras organizações que não a bicamada lipídica? Existem. Então, existe uma monocamada, existem as chamadas membranas esféricas, que são as micelas, e a gente vai ver que a diferença de uma estrutura planar para uma estrutura esférica está na organização do lipídio que forma a membrana, ok? Um, no caso da nossa membrana, a gente tem uma diferença entre o citosol e o ambiente extracelular, e essa composição ela precisa de fato existir, porque eu preciso que os componentes citosólicos eles estejam num gradiente eletroquímico, numa composição química diferente do meio externo, para que o metabolismo interno de uma célula ela possa, o metabolismo possa de fato existir. E pensar numa célula, a gente está pensando numa entidade que ela, de certa forma, é difícil de ser acessada. Ou seja, nós podemos ver a célula, nós podemos ver a morfologia, nós podemos ver a organização da célula, mas acessar os constituintes intracelulares visualmente, isso é complicado. Mas existem formas da gente perceber como que a membrana ela tá funcionando. Então, quando a gente faz um exame de sangue e esse exame dosa, ou seja, quantitativamente, o que está sendo circulado no sangue,
O que nós estamos vendo ali é o metabolismo de uma célula e todos esses biomarcadores, digamos assim, que foram produzidos no interior de uma célula, eles são lançados para o meio externo. E por onde que ocorre essa passagem? Justamente pela membrana, tudo bem? Então, a nossa membrana, as proteínas da nossa membrana, se pensarmos a nível de síntese de proteína, praticamente um terço do nosso genoma, ou seja, praticamente ali 30% de todas as proteínas que são produzidas pelo nosso genoma na síntese de proteína, elas são especificamente ou exclusivamente proteínas de membrana. Tá? Então, dado a quantidade e especificidade dessas proteínas, seja uma proteína periférica, seja uma proteína membranosa, intermembranosa ou transmembranosa, que seja uma estrutura em alfa-hélice ou uma estrutura em cadeia beta, né, as proteínas barril, as proteínas em estrutura alfa, cada uma delas vai apresentar, ou terá um sítio específico para que as funções da membrana elas aconteçam, tá? Então, basicamente, toda proteína de membrana é produzida pelo nosso genoma. Todo lipídio de membrana é produzido pelo metabolismo da própria membrana. Então, basicamente, toda membrana ela é igual, tá? Os lipídios são mais abundantes do que as proteínas, embora as proteínas também sejam numericamente muito abundantes, são unidos por interações não covalentes, ou seja, a membrana ela tem uma capacidade de interagir e de ter uma reatividade às substâncias que possuem uma carga muito grande. Então, um dos conceitos principais que vocês precisam entender, e a gente precisa sair um pouquinho daquele universo didático, é que quando a gente fala em transporte pela membrana, sempre tem aquele conceito, né? O transporte se dá contra ou a favor de um gradiente de concentração. E na verdade, a gente sabe que o gradiente ele pouco importa, tá? O gradiente ele pouco importa. Porque nós vamos trocar essa palavra gradiente de concentração por uma outra terminologia, que é o gradiente eletroquímico. Se a substância ela não tiver carga e ela não for capaz de interagir com os lipídios de membrana, com as proteínas de membrana, não interessa para nós essa concentração. A gente pode ter uma hiperconcentração de solutos dentro e fora da célula, que se eles não tiverem um gradiente eletroquímico, não haverá fluido dessas substâncias para o meio, tá? Por exemplo, o citosol, que é o líquido que preenche a célula, a gente pensa que ele está ali fluido, ali, como se fosse uma água líquida, tá? Com a viscosidade praticamente inexistente. Mas saibam vocês que a, a, a consistência do citosol, essa consistência mais gelatinosa, em formato gel, também afeta muito a quantidade de substâncias que estão entrando e saindo de uma célula para outra, tá? Então guardem muito bem esse conceito. Então, aqui nós temos a membrana, então aqui nós temos uma bicamada fosfolipídica. Então o que que nós temos? Nós temos aqui um grupo fosfato, que na verdade não é só o fosfato. A gente tem aqui outros grupos, a gente tem o grupo das colinas, a gente tem o grupo fosfato propriamente dito, mas nem todo lipídio de membrana é um fosfolipídio. Tá? Nem todo lipídio de membrana é um fosfolipídio. Ele pode ser um glicolipídio. Ok? Então ele pode ter essa diferença aí na composição. Então ele pode ter um grupo polar, hidrofílico, que é essa cabeça polar. Ele pode ter uma cauda apolar. Então, nesse formato, nós temos os lipídios que vão assumir um formato tridimensional cônico. Nós temos os fosfolipídios com dupla cauda apolar e eles terão um formato
cilíndrico. Estes primeiros aqui, o que tem uma única cauda polar, eles vão se organizar e formar as chamadas vesículas membranosas, ou as membranas esféricas, as chamadas micelas, tá certo? Já os outros, com dupla cauda apolar, eles vão formar as membranas planares, como a nossa bicamada fosfolipídica, tá? Geralmente, a membrana, ela tem os lipídios que variam entre 14 a 24 carbonos. Então existe uma especificidade muito grande desses lipídios pela quantidade de carbono que eles têm. De todos os lipídios de membrana, o fosfolipídio, ele é o mais abundante. Então lembra, o que é o fosfolipídio? Isso aqui é uma categoria de lipídio. Tudo bem? Isso é uma categoria de lipídio. Alguns exemplos de fosfolipídio, tá? Nós temos os fosfoglicerídeos, tá? A fosfatidiletanolamina é um exemplo, a fosfatidilcolina é um outro exemplo e a fosfatidilserina, ela é um outro exemplo, tá? Então, de novo, o que é a fosfatidiletanolamina? O que é a fosfatidilcolina? O que é a fosfatidilserina? São exemplos de fosfoglicerídeos. Esse grupo aqui pertence a essa classe maior de fosfolipídio. Os fosfolipídios são exemplos de lipídios de membrana. Tudo bem? Outros componentes, esfingolipídios, esfingomielina e os esteroides. Os esfingolipídios, eles não são o quê? Eles não são fosfolipídio, ou seja, eles não têm um fosfato ligados a eles. Então lembra, todo lipídio de membrana é um fosfolipídio? Não. Então a membrana bicamada fosfolipídica, tá, cuidado. Tem fosfolipídio na membrana? Tem, mas é só ele? Não, existem outros componentes que não são fosfolipídios, tá? A esfingomielina na bainha de mielina, esteroide, a gente conhece um prático, que é o colesterol, tá? Então, aqui nós temos uma membrana planar. Então aqui nós temos uma membrana, outra membrana. Então aqui nós temos uma bicamada. Então, uma está voltada para o espaço extracelular e a outra para o espaço intracelular. Esses fosfolipídios que aqui estão, eles não são estáticos, eles se movimentam. Eles podem se movimentar no seu próprio eixo, então eles podem fazer uma rotação. Eles podem fazer uma translocação uni ou bidirecional. E eles podem inverter a posição. Ou seja, eu tenho um fosfolipídio na membrana externa e ele pode vir para a membrana interna e vice-versa. Existem alguns fosfolipídios, como por exemplo a fosfatidilserina, que ela só é encontrada no interior da membrana, ou seja, no espaço citosólico da membrana. Se por algum estímulo químico, se por algum sinal interno ou externo, eu translocar esse fosfolipídio da membrana interna para a externa, ele vai moldar para mim um estímulo que a célula precisa sofrer. Nesse caso, da fosfatidilserina, quando nós encontramos fosfatidilserina no exterior da célula, ela está sinalizando para a célula uma via apoptótica. Então ela está induzindo a célula a sofrer apoptose, tá? Então, percebam que os fosfolipídios de membrana, ou simplesmente os lipídios de membrana, eles são extremamente específicos para permitir com que a célula tenha uma morfologia, uma fisiologia, uma conservação de suas funções muito bem preservadas, ok? Então aqui é um exemplo clássico, né, de fosfolipídio, né? Então aqui nós temos uma cabeça polar e aqui nós temos as caudas apolares. Lembrando que eles podem ter apenas uma cauda ou duas caudas. Uma de cadeia linear, não ramificada, e uma outra ramificada, porque nós temos aqui um ponto de quebra. Então, quanto mais ramificado
for o fosfolipídio, melhor a, a possibilidade que ele tem de absorver mais componentes de um determinado meio. Quanto menos ramificado, ou seja, quanto mais saturado for, quanto mais linear for a cadeia, mais saturado é esse lipídio e menos capacidade absortiva ele tem. Então vocês podem prever e perceber uma coisa interessante, que existem células corporais que elas absorvem muita quantidade de substância, mas muita quantidade. Graças a qual condição? Gradiente eletroquímico, não esqueçam disso. E 2, a grande ramificação desse fosfolipídio. Tá? Por outro lado, existem células que absorvem muito pouca coisa. Por quê? Porque a cadeia apolar, a cauda apolar do fosfolipídio, ela é tão linear, tão retilínea, tão reta, que a capacidade de absorção daquele grupo ali é muito baixa. Então, alguns fosfolipídios são chamados fosfolipídios, na verdade todos os fosfolipídios são chamados de fosfolipídio, porque eles têm o quê? O grupo fosfato aqui em cima. Tá? Outros lipídios não têm esse fosfato, então eles não são fosfolipídios. Tá? Então, a membrana é uma bicamada fosfolipídica? Também, mas ela é só fosfolipídica? Não. Ela também tem outros lipídios que não o fosfolipídio. Tá? Alguns lipídios têm glicerol, tá? Então fosfoglicolipídio, o exemplo do slide passado. E o grupo colina. Então isso aqui é um fosfolipídio clássico, tá? Então nós temos uma região hidrofílica, nós temos uma região hidrofóbica. Ou seja, nós temos uma região permeável à água e uma região impermeável à água. Isso dá para mim uma especificidade do que para cada porção ou para cada fragmento eu permitirei ou não a entrada ou saída de substâncias, ok? Se eu tenho uma estrutura que ao mesmo tempo ela é polar e ao mesmo tempo ela é apolar, ou seja, se ela é hidrofílica e ao mesmo tempo ela é hidrofóbica, eu digo que esse composto ele é anfipático, tá? Então, o que é uma estrutura anfipática? É uma estrutura que ao mesmo tempo ela tem uma região polar e uma região apolar. Então, aqui tem 5 exemplos de lipídios de membrana. 4 deles são fosfolipídios. Quais são? A letra A, que é o fosfato aqui, ó. A letra B, tá aqui o fosfato. Letra C, tá aqui o fosfato. E a letra D, tá aqui o fosfato. Tá? Então, a fosfatidiletanolamina é um fosfolipídio. A fosfatidilcerina é um fosfolipídio. E a fosfatidilcolina também, junto com a esfingomielina. Então perceba a quantidade de radicais que esses grupos têm, as cargas que cada um deles tem. Então esse gradiente eletroquímico aqui é que permite a permeabilidade da membrana. Reparem que a esfingosina ela é um lipídio, mas ele não é fosfolipídio. E detalhe, ele só tem uma cadeia de gordura, apenas uma cadeia apolar. Então, nesse exemplo aqui, a esfingosina, ela tende a ter uma possibilidade de formar as vesículas, ou seja, as membranas esféricas, porque ela só tem uma cauda apolar. Tudo bem? Pausa o vídeo, dê essa olhada no vídeo, vê direitinho essas estruturas e as marcações que estão sendo feitas e façam as anotações de vocês. Um outro componente de membrana, como foi dito lá no começo, é o colesterol, ou seja, é um esteroide, tá? O colesterol, ele auxilia na união entre os fosfolipídios, tá? Ou os lipídios de membrana. Então, sempre entre um lipídio de membrana e outro, existe o colesterol. Então, se nós temos uma bicamada fosfolipídica aqui, então entre os lipídios eu tenho colesterol e entre as duas camadas eu também tenho colesterol, tá?
Qual que é a função do colesterol aqui? O colesterol, ele, além de orientar e proteger a membrana, o colesterol, ele por si só, ele já é uma bicamada lipídica. E por que ele é uma bicamada? Porque ele tem um anel esteroide aqui, essa parte aqui de cima, e a parte de baixo, que é uma cadeia apolar. Então ele tem duas cabeças que o transformam em, por si só, uma bicamada fosfolipídica. Embora o grupo dos esteroides, o anel esteroide, tá, tenha lá na extremidade dele um grupo polar. Então ele tem duas porções, uma e duas regiões apolares, por isso que ele é uma bicamada por si só, tá? Uma outra coisa interessante é que o colesterol ele dá à membrana uma certa estabilidade. Então, esse é um dos principais, digamos, como eu posso dizer, componentes para as membranas animais, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque bactéria, embora ela tenha membrana, as membranas bacterianas elas não são detentoras de colesterol, tá? Então bactéria não tem colesterol na membrana. Então, outra importância dos lipídios é que eles são atraídos mutuamente e espontaneamente pelas devidas composições. Então, eu tenho, por exemplo, um lipídio com uma cauda só, como está sendo exemplificado aqui nesse exemplo. Então eles tendem a se agrupar formando uma membrana pequena, uma estrutura pequena e esférica, que são as micelas, tá? Então tá aqui, ó, as micelas. E quando nós temos um fosfolipídio ou um lipídio de membrana com duas caudas, o que ele tem aqui? Ele tem a possibilidade de formar uma membrana chamada membrana negra ou membrana planar, como no caso da bicamada lipídica. As micelas, elas são importantes porque a gente pode usar essas micelas para colocar dentro dessas bolhas, dessas vesículas, um componente farmacológico. Um componente farmacológico e a célula, quando o organismo recebe essa micela, essas micelas interagem com as membranas liberando o produto. Ou o nosso retículo endoplasmático liso, rugoso, também é capaz de produzir essas micelas, né, liberando por exocitose esses componentes para o meio extracelular, tá? Então, as micelas, exemplo de micela são as vesículas esféricas, tá? Quem produz isso? Retículo endoplasmático, rugoso, o complexo golgiense. A gente pode usar essas micelas, né, para colocar medicamentos, hormônios, tá? Insulina, tá? Então, se a membrana perder essa cabeça hidrofílica, ou seja, o grupo colina, fosfato ou glicerol, né, a cabeça polar dela, né, ela assume um outro formato tridimensional que também favorece a uma organização diferente das membranas planares. Então, no caso das membranas planares, ou seja, as membranas negras, a gente tem os espaços que dividem os compartimentos aquosos. E quais compartimentos são esses? A porção externa do meio extracelular para o meio intracelular, tá? As membranas, elas não são regulares, tá? As membranas, elas são assimétricas, tá? Existem muitas enzimas na membrana, muita enzima, que auxilia o movimento desses lipídios de membrana. Essas enzimas auxiliam também a tradução de um sinal interno e externo, tá? Como eu disse anteriormente, os lipídios de membrana, eles podem girar ao redor do próprio eixo, então a gente chama isso de rotação. Eles podem sofrer uma difusão lateral, tá? De um lado para o outro, e eles podem sofrer inversão de uma camada para outra, a gente chama isso de flip-flop. Esse movimento flip-flop, utilizando as enzimas flip-flopases, eles são movimentos mais raros e mais demorados em relação à rotação e à difusão que ocorre em fração de segundos, tá? E lembra que o flip-flop,
para nós aqui na formação médica, é um movimento que vai acontecer especificamente com o intuito de induzir ou restringir um sinal da membrana, tá? Como eu disse para vocês, bactéria não tem colesterol, então ela não é uma membrana estável como a nossa. Então existem outros componentes para a bactéria que não para nós, que dá a estabilidade para a célula bacteriana. E nesse caso nós estamos falando de outros componentes lipídios ou a fosfatidiletarolamina. Então lembrem-se que quando a gente fala em estabilidade, o que eu estou falando é uma estabilidade da célula animal. Para cada outro tipo de organismo, para outros grupos de organismos, esses lipídios eles vão apresentar outras funções, tá? Então, essa simetria da membrana ela é extremamente importante. Por quê? Porque cada componente da membrana está ancorado num lugar muito estratégico. Então, por exemplo, existe uma proteína, uma enzima, na verdade, chamada proteína quinase C. Então, é uma enzima, a chamada enzima quinase C, que ela está aqui na porção citosólica. Essa proteína quinase C, na porção citosólica, então para o citosol, a gente não vai ter essa fosfolipase C atuando no meio externo, tá? A fosfolipase C, ela tem uma função importante aqui na camada citosólica porque ela está ancorada na fosfatidilcerina, que é um lipídio de membrana que a gente só encontra na porção citosólica. Lembra, se a gente encontrar fosfatidilcerina na porção não citosólica, o que a célula está fazendo? Desencadeando um sinal. E que sinal seria esse? Um deles, apoptose. Então, a fosfolipase C está aqui e aqui eu tenho a fosfatidilcerina. Fosfatidilcerina tem carga negativa, tá? Quando a célula recebe um sinal extracelular e esse sinal interage com uma proteína integral, uma proteína transmembrana, esse sinal encaminhado à fosfolipase C traduz e libera o sinal para o meio interno. Então, ou seja, até mesmo a regulação dos sinais, eles são traduzidos pelas estruturas de membrana. De certa forma, se porventura eu tivesse uma condição onde eu não tivesse uma fosfolipase C ancorada à fosfatidilcerina, por mais que a célula recebesse o estímulo extracelular, esse sinal, mesmo interagindo com a membrana, não iria ser processado e ele não iria ser liberado. Uma vez que eu preciso de um gradiente e uma especificidade química da membrana para que esse sinal ele seja traduzido, tá? Então, esses estímulos, eles ativam e inativam o metabolismo de uma célula. Essas fosfolipases, elas transformam fosfolipídios ativos em inativos para que o sinal seja traduzido. E o exemplo da fosfolipase C é um deles, tá? Outros componentes lipídicos da membrana são os glicolipídios. Um exemplo de glicolipídio é a esfingosina, que era a letra E daquele slide. Outro exemplo é o gangliosídeo, que a gente encontra em todo o epitélio, principalmente em epitélio neurológico, mas a gente encontra também em epitélio intestinal, tá? E é interessante notar que os glicolipídios, eles são usualmente chamados de glicocálice, tá? Gente, glicocálice é uma expressão, glicocálice é um conceito, glicocálice não é uma estrutura. O que é a estrutura? O glicolipídio, tá? Então, quando a gente pensa em transplante de órgãos, quando a gente pensa em transplante de estruturas corporais ou de reconhecimento célula a célula,
Nós estamos falando do glicolipídio, tá? Glicocálice é um nome usual, conceitual, e poderia usar como uma expressão mais vulgar no sentido de ela é usada para várias coisas, tá? Então, por exemplo, no epitélio intestinal, no nosso trato intestinal, existem muitos glicolipídios, tá? E esses glicolipídios, não só no epitélio intestinal, mas em outros epitélios, ajuda a membrana contra severas condições, tipo baixo pH, altas concentrações enzimáticas. Então, onde a gente tem alta concentração enzimática no meio externo? No trato digestivo, por exemplo. Tá? Esses glicolipídios, eles ajudam a membrana no reconhecimento celular e na adesão célula-célula. Então, de novo, glicocálice ou glicocálix é um termo. Isso não é uma estrutura, é um termo. Quem é a estrutura? O glicolipídio, tá? Por exemplo, no nosso trato intestinal, isso é interessante, que no nosso trato intestinal, porque o nosso trato absorve muita coisa, então isso é um papel também do trato intestinal, nós encontramos muito glicolipídio, tá? Um desses vários glicolipídios é o gangliosídeo, tudo bem? Então o gangliosídeo, ele tá lá na superfície da membrana, e quando você tem uma bactéria, por exemplo, cólera, e a bactéria do cólera produz e libera uma toxina, a toxina colérica, essa toxina, que é uma proteína, interage com o gangliosídeo. Então o gangliosídeo ele atua como receptor da toxina do cólera. Quando esse receptor interage com uma toxina, que é a toxina bacteriana, nós desenvolvemos um quadro diarreico. Tá? Então a doença diarreica, por causa do cólera, tá? Por causa do cólera, é uma interação toxina-receptor de membrana. Que receptor é esse? O gangliosídeo. E no caso, o trato intestinal, o gangliosídeo GM1, que atua interagindo com essa toxina, e a nossa célula ela vai perder líquido, a gente tem um estímulo de peristaltismo maior, existe um estímulo de drenagem de líquido para a cavidade intestinal, e a gente tem o surto diarreico. Então é isso, meninos. Isso é um breve resumo, tá? Voltem essa aula com frequência. Peço a vocês que deixem o like, compartilhem, se inscrevem, me ajuda para que eu possa bater essas métricas do YouTube. Bons estudos e até a próxima!